Caralho, o inox tá mó sujo. Oi, quando olha pro claro, caga tudo. Então, beleza. Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo a gente vai entender como que a gente faz para gerenciar permissionamentos na aplicação React. Então, imagine que vocês têm lá um usuário, o usuário de vocês, ele tem permissões. Então, permissões é diferente de perfil, né? Então, ele pode editar alguma coisa. Ele pode criar alguma coisa, ele pode listar alguma coisa. Então a gente vai dar uma olhada em como que a gente faz essa gestão de permissões em uma aplicação React. Então solta a vinheta e bora pro vídeo. Aqui, como de costume, eu vou começar abrindo o terminal na minha máquina. Vou deixar ele full screen. Vou dar um zoom aqui. E aí eu vou entrar numa pasta aqui de vídeos e vou criar um novo projeto React. Então, vídeo gerenciando permissões React. E a gente tem que fazer não, né? Aguardar todo o processo que a gente está acostumado. O npx create React App, abaixar o que é necessário, download de bibliotecas, configurações, startup, scaffold e o que ele precisa para um projeto base em React. Finalizou o projeto, então eu vou começar abrindo ele no VS Code. Então, o VS Code foi aberto, deixa eu fechar aqui o terminal, vamos jogar o VS Code aqui na tela. E deixa eu só separar a tela aqui, ó, vamos jogar o VS Code para cá. E eu vou jogar o navegador, deixa eu abrir ele aqui já, ó. Localhost 3000, vamos jogar o navegador aqui. Então, beleza. Vamos começar abrindo aqui o terminal. Deixa eu dar um zoom aqui no VS Code, acho que 2 vezes tá bom. npm start. Deixa eu fechar aqui a parte de arquivo. Deixa só o terminal rodando, tá subindo o servidor de desenvolvimento. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Subiu. Então tá lá, ó. Aqui a gente tem uma aplicação React executando. É padrão, a gente não mexeu nada, não editamos nada. Então vamos começar deletando alguns arquivos. Ó. Então CSS, teste CSS, o logo SVG, report ABVitals e setup test. Vamos apagar tudo isso aqui, a aplicação vai quebrar, não tem problema, a gente já vai arrumar. Deixa eu fechar o terminal. Vamos apagar esse código que a gente não vai precisar. Vamos apagar esse ABVitals, vamos apagar esse CSS. Vamos na app.js, vamos apagar o logo, vamos apagar o app.css e aqui a gente vai renderizar por enquanto um H1. Então a gente vai colocar lá vídeo, permissões, não, gerenciando permissões em aplicações React. Então vamos lá, dar um F5 na tela, recarregar aqui, ó. Então tá lá, o nosso código está funcionando, né? Então a gente tem o nosso título sendo exibido. Vou até tirar esse vídeo aqui para ficar menorzinho. Então tá lá, deixa eu dar um zoom aqui para facilitar, 110, 125%. Muito bom. Então, como que a gente vai começar essa gestão de permissões, né? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um novo arquivo, que vai ser um componente novo, que a gente vai chamar de permission gate. Esse componente, ele vai ter algumas responsabilidades, né? Então, permission gate, por enquanto a gente retorna nulo. Vamos fazer aqui um export default permission gate. Esse index a gente pode fechar. E como que a gente quer utilizar esse permission gate, né? Então imagina que a gente quer, por algum motivo, permissionar esse H1 aqui, esse título, né? Então a gente pode vir aqui, permission gate, envolver o H1 lá dentro. E aqui a gente passa, por exemplo, as permissões, né? Então um array de permission. E qual seria a permissão? Vamos pensar num aqui, can see title. Então você pode ver o título. Esse componente está por padrão retornando nulo, então obviamente ele não vai retornar esse H1 aqui nunca.
Então a gente precisa implementar a regrinha dele. Vamos abrir aqui o corpo da arrow function. E o que a gente quer fazer, né? Então, primeiro a gente precisa de alguma forma pegar as permissões do usuário. Então, a gente pode ter aqui um const user permissions, que a gente pode ter um hook nosso, então use get user permissions. Vamos ter esse hooks. E aqui a gente faz uma verificação, né? Então, se ele tem a permissão, ele pode retornar o children, se não, ele vai retornar nulo. Aqui a gente recebe o children como parâmetro do nosso componente. E o que a gente precisa fazer? Dadas as permissões que a gente passou para o componente, então vamos receber também aqui, ó, o permissions. Dadas essas permissões, a gente precisa verificar se dentro das permissões dentro das permissões do usuário existe a permissão que a gente passou. Né? Então, por exemplo, permissions.sum, então a gente vai verificar alguma condição bate. Então, se uma dessas permissões que a gente está passando aqui o nosso usuário tem uma dessas permissões, a gente pode mostrar, senão não. Então, a gente chama aqui de permission. E aí, para o permission, a gente faz o seguinte, ó, permission aqui, não permissions. A gente faz o seguinte, então, use user permissions.includes permission. Então, vamos ver aqui se eu consigo quebrar esse if para ficar melhor a visualização. Vamos quebrar esse sum. E vamos ver se eu consigo quebrar assim para ficar mais fácil a visualização. Não sei se ficou mais fácil ou mais complexo, mas beleza. Então, o que a gente está fazendo aqui, né? Então, esse componente ele tem um hook customizado. Então, toda função que ela começa com use, é um hook customizado. Então, use get user permissions é um hook nosso. Use Mateus 123 é um outro hook nosso. Então, para a gente criar um hook customizado do React, a função precisa começar com use. Ela começou com use e isso já é um hook customizado que a gente pode utilizar no nosso componente funcional. Essa permissão ela vai retornar uma lista, essa função vai retornar uma lista de permissões. E aí o que a gente está fazendo? Dadas as permissões que foi passado para o componente, que no nosso caso é essa canCTitle, a gente percorre todas as permissões, verificando se pelo menos uma delas existe no nosso array de permissões do usuário. Então, por quê? Porque nesse caso a gente não está verificando, para a gente não interessa se o usuário tem que ter todas, ele tem que ter pelo menos uma. Então, se ele tem uma permissão que a gente está passando, ele pode atualizar. Ah, mas a gente quer que ele tenha todas as permissões, então a gente tem que mudar aqui esse sum para um every, que também iria resolver. Então, a gente vai fazer todos esses casos para a gente visualizar os problemas. E aí, se ele tem a permissão, retorna o children, ou seja, o componente que foi passado como filho aqui do permission gate. Se não tem, retorna nulo e não mostra nada. Então, vamos mocar aqui essa função. Então, const... vamos mocar a função e por enquanto ela vai retornar um array vazio. O que ele falou aqui? Use get permissions. Acho que eu coloquei algum nome errado. O que eu fiz aqui? Use get... Será que tá faltando o F5? Acho que deve ser cache, hein? Isso aí. Então, eu tinha um probleminha de cache ali. Beleza, então a gente tem nosso array, está implementado, então não está mostrando nada. Por quê? Porque a gente mocou para não retornar nenhuma permissão. Mas vamos supor que a gente fez ali a lógica, né? Então, só vamos abrir o corpo aqui, vamos colocar o comentário. Lógica para pegar as permissões das pessoas. E aqui que a gente coloca um return, que é um array vazio. Então, vamos mocar alguma permissão diferente. Então, sei lá, can edit. Vamos salvar. Ele ainda não retornou, porque can edit é diferente de canCTitle. Então, eu vou copiar esse canCTitle e eu vou colar aqui nesse can edit. Ó, colei. Agora eu vou salvar. Uma vez que eu salvei, vejo que ele mostrou o título. Por quê? Porque agora o nosso array de permissões do usuário tem a permissão canCTitle. Ah, mas a gente quer passar uma outra permissão também, ou canCTitle ou canSave, sei lá.
Beleza, então ele ainda está mostrando por quê? Porque a maneira que a gente implementou, ele está verificando que você tem que ter apenas uma permissão e não todas as permissões. Então a gente pode vir aqui e colocar can save, salvar. Ele ainda está renderizando, ó. A gente pode colocar as duas permissões. Então tá lá, ele ainda vai renderizar. A gente pode colocar uma permissão diferente, então can edit. Ele ainda vai salvar, vou até dar um carregar aqui, ó. Só que se as duas for diferentes, então can see title 2. Aí ele não mostra, porque nenhuma das permissões bateu com o que a gente precisava. Ah, mas no meu caso eu quero que ele precisa ter todas as permissões. Então será, para mostrar um formulário, ele tem que poder editar, ele tem que poder salvar e ele tem que poder deletar. Então can delete. Só quebrar esse componente aqui para ficar mais fácil a visualização. Então quebra aqui e quebra aqui. Então tá lá. Então tem que ter essas três permissões, ponto final. Então beleza, então a gente pode vir aqui e mudar esse sum para um every. Então tá lá, agora ele não mostrou. Por quê? Porque a gente tem uma permissão que é o can edit, mas tem uma aqui que não é mais, ó. Então se a gente colocar o can save e a outra o can delete, agora ele mostrou. A partir do momento que tá faltando uma, vamos deletar aqui o delete, vamos salvar, ele deixou de mostrar. Então a gente pode fazer ou pelo menos uma permissão ou um every, e a gente pode receber até um parâmetro aqui. Então, por exemplo, o match, ele poderia ser partial. Então, se ele for partial, a gente utiliza uma função. Se ele não for partial, a gente utiliza uma outra função. Então, poderia também fazer dessa forma, atendendo os dois casos. Nesse exemplo, eu vou deixar fixo com sum. Então, troca aqui o every para um sum. Então, a gente quer verificar pelo menos uma das permissões ele tem que ter. Legal, mas isso a gente fez no nível do componente, né? Então, isso aqui é um pouco problemático, porque às vezes a gente pode precisar mocar várias coisas, né? Então, essa função useGet user permissions, ela é a mais importante, né? Porque se ela for muito complexa, de ter que ficar batendo numa API, de ter que ficar buscando dados na store do Redux, na store do Mobex, na store do Recoil, ou seja, qual for a fonte de dados, seja um Context API, coisa da vida, a gente sempre vai precisar ficar mocando todas as dependências dessa função. Então, a gente também pode utilizar esse permission gate a nível de rota, né? Então, imagine que vocês têm lá um componente de private route, vocês têm lá um public route, aí vocês podem criar um permission route. Aí dentro do permission route, vocês podem implementar uma lógica parecida com essa daqui. E aí, como está no nível de rota, os componentes, eles deixam de ser mais inteligentes e passam a ser menos inteligentes, porque eles vão receber alguma propriedade verificando se a rota pode renderizar ou não, eles vão verificar alguma propriedade booleana, se ele tem tal permissão ou não, o que ele pode fazer. E você pode também, às vezes, até passar as próprias permissões, né? Então, a gente pode receber aqui, ó, um permissions, e aí, através desse permission, a gente, dentro do componente, faz alguma lógica. Então, a gente poderia fazer dessa forma também, né? Então, a gente tem o permission gate, a gente passa um permissions, e a gente passa, por exemplo, aqui um user, e aí o user, eita, vamos pagar aqui, e aí o user a gente poderia receber também lá do Redux, ou de alguma fonte de dados, e aí dessa forma, esse componente, ele faria aqui, ó, user.permissions, a gente receberia aqui o user também, e aí a gente faria aqui o user ser um objeto que o permission dele vai ser um array vazio nesse momento. Então vamos recarregar aqui. User.permissions not a function, porque tá, aqui não é uma função mesmo, que é um array já pronto. Então tá lá, não tá mostrando nada. Se a gente pegar, por exemplo, o can edit, então can edit, vamos salvar. Agora ele mostrou. Então, esse permission gate ele pode ser utilizado de várias formas, em várias camadas da aplicação, seja a nível de componente, a nível de container,
a nível de rota, a nível de index, a nível de app. Então tem como você utilizar em vários lugares e ele também pode ser utilizado de várias maneiras. Ele pode ser mais inteligente, onde ele sabe aonde ele vai buscar o usuário, como ele vai buscar o usuário, ou ele pode ser menos inteligente, a gente precisa ficar passando o usuário para esse componente toda hora. Cada uma tem os seus trade-offs, cada uma tem os seus prós e contras, cabe a vocês decidir a forma que faz sentido para o projeto de vocês. E para esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. A gente viu várias formas de implementar e gerenciar permissões na aplicação React. Então tem a forma mais inteligente, a forma menos inteligente, a forma que facilita teste, a forma que dificulta teste, a forma que ele vai no nível de camada do componente, a forma que ele vai no nível de camada de container, a forma que ele poderia estar no nível de camada de uma rota, ou qualquer outra camada que a sua aplicação tenha de nível de componentização do React. E cabe a você decidir os trade-offs. Então, no meu projeto A, eu acho que faz mais sentido facilitar teste. No meu projeto B, eu acho que faz mais sentido facilitar o reuso, para não ter que ficar passando o usuário ali toda hora, igual a gente viu. No outro projeto, não faz sentido nenhum dos dois, tem uma outra ideia. Faz sentido a gente colocar nível de rota, e a rota gerencia tudo isso. Então, ao invés de ter um componente permission gate, a gente quer ter um permission route, um permission gate route, que para a gente só interessa a rotas, só as rotas têm permissões, e não a tela, vários pedaços da tela têm permissões. Então, é uma forma genérica que serve para vários exemplos, que pode ser compartilhado em vários exemplos. A ideia aqui é vocês pegarem o princípio, né? Qual que é a fonte da ideia, qual é o princípio. E aí vocês podem aplicar em vários lugares. E é isso, a gente se vê na próxima sexta. Tchau!